Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema muito interessante, as redes neurais. Nós vamos introduzir o tema das redes neurais. Olha, as redes neurais na minha vida foram a minha paixão. Foi desde quando eu estudava na engenharia eletrônica, eu conheci elas e eu fiquei enamorado dessas redes neurais. Eu fiquei super empolgado e desde lá para cá o único que eu faço é aprender mais e desenvolver as minhas próprias redes neurais. Então, todo o curso que nós estamos fazendo de redes neurais vai permitir vocês não somente utilizar as redes neurais, mas também criar novas redes neurais em função da aplicação que vocês desejem. Então vamos fazer primeiro de todo uma introduçãozinha às redes neurais. Olha, as redes neurais começaram quando Warren McCulloch e Walter Pitts, em 1943, eles fizeram o primeiro modelo fenomenológico do neurônio. O que significa isso? Isso significa que a partir do estudo do neurônio, a partir do conhecimento que tinha-se na época do neurônio, eles criaram um algoritmo. Eles decidiram modelar esse neurônio com as propriedades mais básicas. Então é todo um esforço de dedução, olhar para o neurônio biológico e tentar pensar, puxa vida, será que isto aqui está fazendo alguma operação? E aí eles, a partir do conhecimento que tinha-se na época, eles conseguiram fazer o primeiro algoritmo de um neurônio artificial, mas baseado, como já falei, no que era um neurônio biológico. Então eles publicaram esse artigo, A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. Bom, parece um título muito assim literário, e na verdade é que é um pouco literário, porque o Warren McCulloch, ele era um cara muito multidisciplinar. Ele era neurocientista, era médico, ele era engenheiro, ele era filósofo e também músico. Então o que acontece? Logicamente não podia sair um título mais simples do que o que estava escrito aqui, A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. Um título bastante literário, assim, uma coisa assim de um cara que é bem multidisciplinar mesmo. Bom, então fizeram esse modelinho que não vou explicar agora, vou explicar um pouquinho mais tarde, mas agora o único que eu vou falar do neurônio de McCulloch-Pitts é o seguinte, que tem uns inputs, umas entradas, I1, I2, I3, I4, IJ, né? E J mais 1 e N, no final a última entrada IN. Então, igual que os neurônios reais também são sistemas que têm muitas entradas e tem uma única saída. Então, o neurônio biológico tem uma única saída, como este aqui que nós temos, que estamos representando como se fosse um triângulo. Na verdade, um neurônio não é triangular. Bom, tem alguns neurônios que parecem triângulos, como os neurônios piramidais, mas, bom, neste caso, fizemos esse desenho para facilitar, mostrar que tem muitas entradas e uma única saída, um único valor. Então, neste caso, as entradas são valores numéricos, tá? Entre 0 e 1, e a saída também é um valor numérico entre 0 e 1. Embora, assim, alguns engenheiros que queriam utilizar estes neurônios para outras finalidades, mas da área da engenharia, às vezes também colocavam entradas com valores negativos e saídas também, possivelmente, que podiam sair valores negativos também. Continuamos com o neurônio de McCulloch-Pitts. Esse foi criado em 1943. Mas que veio depois, veio o perceptron de Rosenblatt. Esse perceptron de Rosenblatt foi criado em 1957, utilizando mesmo o neurônio anterior, o de McCulloch-Pitts. Então,
para que usou-se o perceptron Rosenblatt? Aqui nós temos a nosso amigo Rosenblatt, e ele utilizou o perceptron, era como se fosse uma tela, né, de sensores que você projetava uma imagem, e ele era para reconhecer a imagem, para saber se era um triângulo, um círculo, um quadrado ou até uma letra específica. Então ele criou essa primeira rede neural. Já não seria um único neurônio, seriam vários neurônios interligados, igual que o nosso cérebro, né? E para utilizar para reconhecimento de padrões. Agora já temos esses redes neurais muito mais avançadas, e já, por exemplo, todas essas atividades que nós fazemos, que reconhece-se alguma coisa, reconhece a digital, reconhece uma assinatura, esses reconhecedores, muitos deles, grande maioria deles, utilizam redes neurais para fazer o sistema de reconhecimento. Mas o primeiro sistema que foi para reconhecer um padrão específico, uma forma específica, foi o perceptron de Rosenblatt. Só que o que aconteceu com o perceptron de Rosenblatt? Olha, teve um nascimento traumático. Infelizmente, tá? Naquela época a sociedade estava muito assim, era muito tradicional, e não conseguiram valorizar adequadamente essa nova invenção do perceptron. Então o que aconteceu? Vou explicar que o perceptron começou e terminou parando. A pesquisa das redes neurais parou. Mas por que aconteceu isso? Por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas não eram muito tradicionais e acharam que o perceptron era uma ameaça. De fato, em algumas revistas da época, fala-se como que era o mais sério rival ao cérebro humano. Não, era um rival, um inimigo. Então falavam como algo que ia nascer e que, se não tínhamos cuidado, talvez ia competir com o cérebro humano. Mas, além disso, tinha um professor de Princeton chamado Marvin Minsky. Esse professor de Princeton, ele foi um pouquinho crítico demais, porque acabava de nascer esta criatura chamada perceptron. Imagina, se vocês têm um bebê que acabou de nascer, vocês vão falar, acaso vai chegar lá e vai falar para os pais: poxa vida, mas que lerdo, né? Essa criancinha não se mexe quase, né? Nem pula, nem fala, nem faz nada, né? Eu já vi outros animais pulando, nasce, já fica andando, pulando. E essa criancinha, esse bebecinho de vocês, que não pula, não faz nada, né? Então algo parecido aconteceu com o perceptron. Ele nasceu e já Marvin Minsky e outros professores falaram: puxa vida, essa mente artificial, tudo bem, aparentemente ela faz operações lógicas, mas aquela não faz a função ou exclusiva. Eu tenho certeza que esse perceptron Rosenblatt, ele não sabe fazer uma operação tão simples, tão doida, que é a ou exclusiva. Então foi a Marvin Minsky, que na época era bem mais jovenzinho, né? Ele morreu em 2016, com 80 e poucos anos, né? Mas na época ele acabava de fazer o doutorado dele, e ele já começou a falar: olha, seu perceptron Rosenblatt não vai funcionar muito bem, porque olha, a função ou exclusiva. A função ou exclusiva faz o seguinte: tem duas entradas e uma saída, que poderiam ser as duas entradas do neurônio e a saída do neurônio, tá? Bom, então, o neurônio com duas entradas e uma saída, que mais do que fazer esta função lógica, que consiste que quando duas das entradas são iguais, temos um zero. Quando as duas entradas são diferentes, temos um 1. Ele achou que isso tinha que ser feito por uma rede neural, por uma mente simplérrima como era aquela, né? E ele falou: puxa vida, não sabe fazer uma simples ou exclusiva. Claro, a ou exclusiva não era tão simples assim, porque o perceptron era um chamado discriminador linear. Ele agia como se fosse uma linha.
Então fazia que os pontos de um lado tivessem um resultado 1 e os pontos de outro lado tivessem um resultado contrário, por exemplo. Então o perceptron basicamente era isso, se fazia uma espécie de linha, de um lado a operação resultava em 0, do outro lado a operação resultava em 1. E nestes pontos, por exemplo, aqui temos 0, 1, 1, 0, 1, 1, né? E aqui 0, 0. Então, nestes dois pontos, em 0 e 1, 1, 0, o resultado era 1. E nos outros dois pontos, 0, 0 e 1, 1, o resultado era 0, né? Pois então não tinha como colocar a linha de tal modo de que de um lado ficasse 1 e de outro lado ficasse um 0. Então aí Marvin Minsky fala, puxa vida, esse perceptron não funciona, não serve para nada. Claro, é porque era um discriminador linear, era uma linha, representava uma reta, como depois vamos ver. Mas depois pode ser mexido um pouquinho, alterado, modificado para poder, de fato, implementar a XOR. Mas então o que aconteceu? Puxa vida. Olha, aqui temos umas notícias da Universidade de Cornell que falava do perceptron e neste caso, bom, este foi aqui o artigo, né, que saiu aqui abaixo, né, e aqui eu somente estou escrevendo um pouquinho maior, ainda é pequeno, mas do que está escrito aqui. Então, por exemplo, aqui fala que o jornal The New Yorker escreveu: Indeed, it strikes us as the first serious rival to the human brain ever devised. Então, o que significa isso? Significa que New Yorker diz, na verdade, nos surpreendeu como o primeiro rival sério que jamais foi desenhado ao cérebro humano. Ou seja, já colocam o perceptron, uma coisa tão simples, tão bobinha, né? Como um rival, como uma ameaça ao cérebro humano. Então, aí continua falando que o entusiasmo inicial começou a diminuir, que primeiro teve uma auge e depois uma queda, mas a queda foi pior do que o auge, e por causa da queda dos críticos aconteceu que chamou-se Inverno da Inteligência Artificial, AI Winter. E aí explica o que era. Décadas nas quais os fundos federais que financiavam a inteligência artificial ficaram congelados. Aí que aconteceu? Que esses fundos que financiavam a própria pesquisa do Rosenblatt acabaram, e o Rosenblatt, que teria gostado de continuar trabalhando no seu perceptron, terminou fazendo tarefas assim, corriqueiras e repetitivas, como está falando aqui. Quando Rosenblatt morreu em 1971, sua pesquisa se centrava em injetar material do cérebro de ratas treinados para cérebro de ratas não treinados. Ou seja, uma coisa que não se comparava a nível de interesse e de originalidade com o que ele estava fazendo inicialmente, mas teve, como que era pesquisar, teve que fazer coisa que era já padrão. Então, o que aconteceu com o pobre coitado do Rosenblatt? Pois o pobre coitado do Rosenblatt apareceu morto num lago, depois de pegar o seu pequeno barquinho, no qual ele simplesmente dava uns passeios pelo lago, né? Ele saiu para navegar, depois o barquinho voltou sem ele. Aparentemente ele tinha se suicidado. Então, basicamente, era uma tristeza, né? Que o pesquisador, que era tão incrível, estava inaugurando uma nova área, as redes neurais, na verdade, por falta de compreensão da época, ele terminou parando a sua pesquisa e a sua própria vida, né? Então, é realmente triste o que aconteceu com Frank Rosenblatt, tá? Então, o que aconteceu? Já falamos que a financiação parou, e décadas em que
não houve mais financiação para a inteligência artificial. Basicamente, qual era a justificativa? Puxa, vamos investir em uma coisa que pode ser rival do cérebro humano e que não tem, digamos, nenhuma garantia de dar certo. Então, não investimos nisso. Mas no final era pura ignorância e era um tradicionalismo exagerado e pensar que a alma humana somente podia existir no ser humano, tá? Na hora que apareceu uma máquina que pensava-se, puxa vida, ele, quem sabe vai chegar a estar na mesma nível do ser humano, puxa, não vamos fazer nada para financiar essa pesquisa aí. Então aconteceram os anos de silêncio, onde alguns pesquisadores como Shunichi Amari, que foi meu orientador na Universidade de Tóquio, Geoffrey Hinton, que criou a rede de backpropagation, Stephen Grossberg, que fez uma rede biologicamente inspirada, Otto Uvo Konen, que fez a rede famosa chamada Self-Organized Feature Map, que é uma rede competitiva, John Hopfield, que criou a própria rede chamada rede de Hopfield, e finalmente Fukushima, que eu conheci também, ele é um cara muito simpático, que ele criou uma rede chamada Neocognitron. Este Neocognitron era uma espécie de perceptron, mas que reconhecia objetos mesmo em tamanhos distintos e em orientações espaciais distintas. Eu até me lembro que eu estive lá no laboratório de Kunihiko Fukushima e não estava ele, estavam os alunos dele, e eles me ensinaram, puxa, aqui está a rede do professor Fukushima, o Neocognitron. E eu também fui muito maldoso, porque eu sabia que a rede conseguia identificar caracteres, mesmo rotados e mesmo em tamanhos distintos. Mas eu exagerei um pouquinho, eu coloquei num cantinho da tela e coloquei uma letrinha totalmente invertida e não funcionou, mas porque eu fui muito mal. Mas realmente a rede de Kunihiko Fukushima, olha, foi eu quando fiz aquela coisa, foi no ano 1996, né? Eu fiz essa bagunça com a rede dele, pobre coitado. Não estava ele, graças a Deus. Ele, que aconteceu? Que essa rede já nessa época já era a primeira rede de tipo Deep Learning, ou seja, porque era idêntica no sentido aos princípios fundamentais do Deep Learning já estava na rede de Kunihiko Fukushima. Então não podemos falar que a Deep Learning são coisas tão novas assim. Já existia a rede Neocognitron no ano 96, que foi quando eu... Não, desculpa, 96 sim. 96 que foi quando eu visitei o laboratório em Osaka do professor Fukushima. Bom, então, aí temos também o que aconteceu depois, que timidamente surgiu um livro que seria como se fosse a Bíblia das redes neurais. Chama-se o livro PDP. E que é o PDP, né? Vocês vão me falar. Aí, o livro PDP é Parallel Distributed Processing. Aí você me fala, professor, você não adiantou de nada me falar a explicação, porque eu também não estou entendendo nada do que você está falando. Parallel Distributed Processing, o que isso tem a ver com as redes neurais? Bom, tem a ver tudo. Só que, porque aí nesses livros estavam explicadas todas as redes neurais que agora estão funcionando e que foram criadas nos anos de silêncio, tá? Por esses pesquisadores que anteriormente mencionei. E nesses livros aqui é onde eles colocaram as suas pesquisas. Só que como eles não podiam falar de neurônios, nem falar de neurônios, olha como era a mente tradicional da época, eles tiveram que colocar a palavrinha unidades. Se você vê o livro, esse livro, que eu acho que talvez esteja na biblioteca, você vai ver, não aparece a palavra neurônios, aparece a palavra unidades. Bom, na verdade sim aparece a palavra neurônios no segundo livro, este na laranja, porque ele fala do cérebro um pouco, então por isso que aparece a palavra neurônios. Mas quando se fala de
de neurônios artificiais. Em todos 3 livros ele fala unidades, nem menciona a palavrinha neurônio, não seja que depois cheguem de repente os tradicionalistas que têm a verba e a grana e parem de financiar mais a inteligência artificial. Então, este livro foi o que eu me enamorei do livro, comprei o livro de fato em 1991, eu comprei esse livro e aí que eu estudei por este livro, Explorations in Parallel Distributed Processing. Excelente, puxa vida. Eu entendi perfeitamente. Ele vinha com exemplos de computador em linguagem C e você ia montando as redes neurais e era uma coisa interativa que você mexe, modifica, é como uma coisa, como se fosse um artista, né? Agora vamos testar mudando o número de neurônios, vamos testar como é o resultado mudando tal parâmetro, tal, e você mexia, né? Alterava coisas, e no final terminava tendo uma percepção não somente teórica, mas uma percepção quase que de artista, né? De pessoa que mexe com as coisas, altera parâmetros. Puxa, eu realmente foi ótimo, porque estes 3 livros permitem que a pessoa não somente saiba das redes neurais, mas permitem que você desenhe uma nova rede neural, tá? Então, esses são livros para desenhistas de redes neurais. Então, por exemplo, para mim foi ótimo, porque eu estava pesquisando, eu queria pesquisar como funcionava o cérebro. E aí, entender como funcionavam essas redes neurais me ajudou muito para entender depois o nosso cérebro. Olha, uma dica. Vocês veem este link aqui embaixo? Então, aqui está o livro em PDF. Mas também está o livro como se fosse em várias páginas de um site. E vocês podem atualmente acessar essa página, é de graça. Agora os programas já não são mais em C, mas são em MATLAB. E vocês podem fazer aprender redes neurais de zero com esse livro. De verdade, é a melhor forma de aprender. Claro que o que acontece, eu quero dar aula para vocês e vocês precisariam investir vários meses, talvez 5 ou 6 meses, para seguir a sequência do livro e entender todas as redes neurais. O meu objetivo como professor é realmente fazer que vocês não se sintam assim tão, não tenham tanta tarefa e fiquem mais tranquilos e possam aprender redes neurais com um tempo menor e de um modo mais fácil. Então, meu objetivo principal com vocês é que vamos conseguir aprender redes neurais de um modo relativamente fácil, tá? Eu vou tentar mastigar muitas coisas para vocês e não precisar, talvez, estudar todos os livros. Mas assim, se vocês procuram um livro para estudar, procura este primeiro, porque depois você vê, depois disto, livros com uma matemática absurdamente complicada. E eu sempre pensei, puxa vida, se os criadores das redes neurais, eles fizeram a coisa de um modo simples, porque os livros que vieram depois fazem a coisa de um modo complicado? E eu vou falar até outra coisa. Já vi muito livro muito complicado e com erros tão graves que impediriam que essa rede neural funcionasse. Tem alguns livros que parecem super maravilhosos, super complicados, difíceis de entender, e além da com erro. Então, puxa vida, já acabou. Tá? Então, assim, dica, cá entre nós, que ninguém saiba, estuda este livro primeiro, tá? É o primeiro que apareceu, é de graça. Aqui é a Bíblia, né? A Bíblia das redes neurais. Tá? Eu digo, é a melhor dica, tá? Bom, aqui eu coloquei o primeiro artigo que eu fiz sobre as redes neurais, que foi quando eu ainda estava terminando o meu curso de engenharia. Este artigo talvez não era tão perfeito por ser o primeiro, né? Mas depois vieram outros que eu acho que foram muito melhores. Então, depois disso, eu entrei numa empresa de petróleo. E aí eu percebi como que as redes neurais são, digamos, aplicáveis a um monte de áreas, tá?
eu na verdade assim, meu chefe, eu trabalho numa empresa na parte de pesquisas e preços, né? E então eu calculava, colaborava no cálculo dos preços da gasolina e também fazia previsão de vendas com uns programas aí sofisticados de séries temporais. Então, com esse programa meu de previsão de vendas, eu fazia algumas previsões. Mas aí eu comecei a perceber que com redes neurais a coisa podia funcionar bem melhor. E até falava para meu chefe, olha, eu fiz tal coisa com redes neurais. E o meu chefe, puxa vida, ele olhava para mim com uma cara esquisita e me falava, olha, Javier, se você me dá resultados, no máximo, com uma soma ou duas, e algumas subtrações, para mim está sobrando. Eu não, tudo bem, as redes neurais é muito bonito, eu gostei, puxa vida, que legal, mas eu sei que você sabe, que você não está inventando nada, então, mas assim, tenta ser mais simples comigo. Tá, tudo bem. Infelizmente, redes neurais era muito poderoso para esse tema de previsão de venda, funcionava muito bem, tá? E aí o que aconteceu? Pensei, puxa vida, será que sou o único maluco aqui na empresa fazendo redes neurais? Aí eu decidi, porque eu fiquei com uns 5 anos na empresa, e aí terminei viajando para a Universidade de Tóquio. Antes de ir para a Universidade de Tóquio, eu decidi procurar em vários setores da empresa onde que eram usadas as redes neurais. E fiquei surpreso, porque em vários setores dessa empresa petrolífera utilizavam as redes neurais para diversas áreas. Por exemplo, eles utilizavam as redes neurais para interpretar os ecos da explosão controlada para identificação de bolsões de petróleo. Como que era a coisa? Eles tinham navios, por exemplo, eles no mar produziam uma explosão, e aí que acontecia? Essa explosão, o som passava por diversas camadas embaixo da terra, e aí ecoava nessas camadas, e esses sons eram registrados nos hidrofones, que eram os sensores de som, que mediam o som em distâncias diferentes, e pelo som registrado nesses hidrofones, eles conseguiam caracterizar quando que existia uma bolsão de petróleo, porque existia uma rede neural que reconhecia o som que era distinto quando tinha bolsão de petróleo ou não tinha, tá? Estamos falando do ano 1995, 96, faz muito tempo, já acontecia, já havia estas aplicações das redes neurais. Realmente impressionante, porque em todas as áreas as redes neurais têm aplicação. Por exemplo, uma que eu fiquei realmente naquela época já, quando eu era estudante, né? Fiquei impressionado, foi uma aplicação que falaram, olha, aqui temos uma rede neural que compõe música à medida que o dançarino dança. Ou seja, não é só um dançarino dançar uma música, não. A música ser composta em função da dança do dançarino. Eu fiquei doido, pensei, puxa, inacreditável. Estamos falando do ano 1995, né? E ainda me lembro de outra aplicação, porque o exército americano utilizava já nessa época as redes neurais, no ano 96, assim, e era para identificar aviões inimigos à distância, porque claro, quem veia antes, quem identificava o avião inimigo antes, era o primeiro que podia atirar contra ele, né? Então era crítico identificar se o avião que tinha na frente era amigo ou inimigo, né? Então basicamente a rede neural olhava e falava, avião inimigo, pá, disparava e atirava. Não tinha que ficar, olha, não sei, puxa, tinha que ter graduado melhor esses óculos que eu tenho, porque não estou enxergando, puxa vida, já era, você já morreu, por causa de não ter uma boa visão. Enquanto que com redes neurais, você conseguia rapidamente
atirar no avião inimigo depois da rede neural ter reconhecido ele, tá? Então tem inúmeras aplicações. A rede neural é uma coisa inacreditável, de verdade, é uma coisa incrível, né? E por fim tinha também na minha empresa controle de processos, ou seja, porque era uma empresa de petróleo, então que tinha uma torre de destilação fraccionada por onde entrava o petróleo cru, né, que era basicamente o que vem do poço de petróleo, e ele vai passando, ele esquenta a grandes temperaturas, e dependendo da temperatura que o petróleo cru vira uma série de produtos como a gasolina, plásticos, por exemplo, aqui para producir estradas, esse tipo de betumen, esse tipo de pedra para producir estradas, ou, por exemplo, o querosene de aviação para aviões, tá? Então, em função da demanda, era importante ajustar as temperaturas, né, e os parâmetros da torre de destilação para criar a quantidade certa de cada produto, tá bom? Então, isso era também feito ao controle com a rede neural. No meu caso particular, eu trabalhava com vendas, então eu estava aqui, precisar calcular as vendas futuras no mês seguinte de cada derivado do petróleo. Aqui, por exemplo, temos uma série temporal de consumo, tá, ao longo dos anos, e eu me lembro que foi uma experiência muito boa com a rede neural, que eu simplesmente coloquei essas séries temporais de cada região da Espanha na entrada de uma rede neural e falei para a rede neural, classifica em 3 grupos essas séries temporais. Utilicei uma rede específica que chama-se rede competitiva para classificar, e ele classificou em 3 minutos, já na época conseguiu fazer uma classificação de todas as séries temporais em 3 grupos. Eu fiquei com surpresa, eu fiquei impressionado. E aí percebi que, olha, tem um grupo que são as regiões da costa, que são de o tipo de série temporal. Tem outro grupo que são as regiões do interior, eu cheguei nessa conclusão. E finalmente a rede neural me falou que tinha outro grupo que era a região do País Basco, que era muito distinta. E aí eu entendi perfeitamente como que era o consumo de gasolina dos espanhóis. Era basicamente assim, os espanhóis consumiam normal, mas quando chegava o verão, em agosto, que é uma época muito quente, eles fugiam para a costa para ficar com mais fresquinho, menos calor. E aí, claro, logicamente tinha mais consumo na costa em verão do que em outros meses. E justamente nos meses de verão diminuía o consumo no interior da Espanha. E como no caso do País Basco eles não viajam porque eles adoram o país a região onde eles estão, que é uma região super legal, então esse era outro tipo de comportamento. Bom, e este prédio tão gigante, o que é esse prédio tão gigante? Esse prédio tão gigante chama-se Hospital Ramón y Cajal. É um hospital da parte do cérebro, um hospital só dedicado às enfermedades do sistema nervoso. E aqui temos a escultura do Ramón y Cajal, que não eram 2 pessoas, as pessoas pensam Ramón y Cajal, né? Não, Ramón y Cajal era uma única pessoa. E esse cara era este aqui. E por que eu coloquei este hospital? Era porque eu ia com uns amigos para pesquisar um pouco desse tema do cérebro naquela época. E quando eu saía do hospital, tinha no portão de entrada, mas saindo, né, uma placa enorme que me deixou arrepiado, que era esta aqui, que era uma frase do Ramón y Cajal. Em português, todo homem pode ser, se quer, o escultor do próprio cérebro. Isso me deixou completamente arrepiado. Por quê? Porque Ramón y Cajal viveu no fim do século XIX, início do século XX. O Ramón y Cajal foi o primeiro que descobriu o neurônio, porque antigamente pensava-se que o sistema nervoso era um monte de fibras, como se fossem cabos, né? Grandes cabos.
Mas ele falou, não são cabos, são elementos individuais, como se fossem pecinhas, tudo bem, são em formato de fibra, mas junta essas fibras e aí pode formar redes neurais, né? E ele chegou nessa conclusão estudando o cérebro com seu pequeno microscópio. De fato, ele descreveu o cérebro inteiro, tem uns desenhos lindos. Ele utilizou uma técnica de tinção do cérebro chamada tinção de Golgi, e ele tingiu o cérebro e ele descreveu o cérebro completo, e não somente o cérebro, o sistema nervoso inteiro. E aí ele definiu que era um neurônio, e surpreendentemente ele falou da sinapse, que era as junções entre neurônios, que a sinapse não somente foi visualizada em 1970. Então o que acontece? Que ele, muitos anos antes, 40 anos antes, ele já falou de algo que era impossível de visualizar, mas falou que existia. Então o que acontece é o seguinte, ele não somente falou isso, sino falou esta frase inacreditável: todo homem pode ser o escultor do próprio cérebro. E então falou que o cérebro pode ser moldado. Isso foi descoberto agora, já faz poucos anos. Por exemplo, um pianista, né? O cérebro tem a área da mão está expandida. No cérebro de um pianista vê uma mão, uma região correspondente à mão enorme. Aí uma pessoa, por quê? Porque o cérebro se molda em função da experiência, tá? E então por isso isso chama-se plasticidade neural. Então ele já falou da plasticidade neural, que é um conceito bem moderno, bem no início, porque de fato ele foi pioneiro completo da área do sistema nervoso, foi o primeiro que descreveu o sistema nervoso. Então, em honor a Ramón y Cajal, foi criado, além do Hospital Ramón y Cajal, na Espanha, em Madrid, foi criado aqui o Instituto Cajal, de pesquisa do cérebro. E eu me lembro que na minha época, quando estava trabalhando na empresa de petróleo, o que acontecia? Que eu percebia que as redes neurais que eu usava eram incríveis, funcionavam muito bem. Mas aí eu percebia que, puxa vida, esses algoritmos não eram muito matemáticos. E alguns até falavam, o cérebro não funciona deste modo. Esses algoritmos são demasiado artificiais. Aí eu queria entender, pensei, puxa vida, nós temos nosso cérebro, que é o melhor computador que existe. Eu queria entender o cérebro. Então o que acontecia era que eu saía do meu trabalho e nos sábados de manhã eu ia lá no Instituto Cajal para conversar com os pesquisadores do cérebro. E chegou uma hora que o pesquisador de lá me falou: você não quer que eu te oriente um doutorado, já que você está o dia todo aqui me perguntando coisas? Aí falei: mas é possível um engenheiro eletrônico fazer um doutorado em que seria? Em neurociência. Tudo em neurociência? Sim. É possível? Fica tranquilo, eu te oriento e depois a questão da burocrática eu me viro. Tá, então, tudo bem. Então aí comecei a me interessar muito pelo cérebro. De fato, tão me interessei pelo cérebro que terminei deixando a minha empresa aos 5 anos, quando já era funcionário fixo, quando eu já era funcionário permanente. Nunca ia imaginar tal coisa, porque eu me esforcei muito para conseguir ser funcionário permanente, além do mais uma empresa excelente, uma empresa petrolífera, né? Mas aí eu pedi uma licença de 2 anos para viajar para o Japão, para me dedicar a estudar a neurocomputação. E aí, justamente foi que conheci minha esposa brasileira, e vocês já sabem porque eu estou agora em Brasil, tá? Mas também foi por conta de que na época a FAPESP financiava projetos inovadores melhor do que na Espanha. Então terminei vindo para aqui, para Brasil, por conta de que esses projetos mais inovativos eram financiados pela FAPESP, mas não eram financiados na Espanha. Então foi outro motivo para eu vir para o Brasil.
E agora vamos falar do famoso neurônio de McCulloch-Pitts, tá? Então, já falamos que o McCulloch era médico, era neurocientista, era engenheiro, era filósofo, era muitas coisas. E aí, o Pitts era matemático. Então, entre nós dois fizeram aí, estudaram o neurônio, que sabia ser do neurônio e falaram, então vamos fazer um modelo fenomenológico, que significa um modelo de como que funciona a partir dos dados que nós temos o neurônio. Então criaram este modelo de McCulloch-Pitts, que consiste no seguinte: ele tem umas entradinhas I1 e J e N. Estos son o que você coloca nestes valores, nestes I1 e J e N, são números, por exemplo, entre 0 e 1, ou pode ser algumas redes que entram também números negativos, entre menos 1 e 1, tá? E depois, aqui, esses numerinhos, você multiplica por outro número que são chamados pesos, em inglês weight, tá? Então, por exemplo, aqui tem um 1 e aqui um 0,5, então multiplica 1 multiplicado por 0,5. E aí vai somando. Agora, 1 por 0,5 dá 0,5. Agora vamos multiplicar o 1 por 1. 0,5 mais 1 por 1 dá 1,5. Agora vamos, a seguinte entrada, vamos supor que seja 0,3. Multiplicamos 0,3 por 1. 0,3 por 1 é 0,3. Então já temos o resultado final, que consiste em somar todos esses produtos, tá? Fazer uma somatória de J igual a 1 até N de W sub J. Olha o que significa W sub J. O I significa o neurônio. Este neurônio é o neurônio I. Neurônio I, I1 significa entrada. W, I1, I2, IJ e N. Você vai somando todos os primeiros subíndices indica o neurônio, o segundo subíndice indica a entrada, tá? Uma vez calculado o que chama-se entrada neta, net I significa entrada neta, tá? Aí você já coloca essa entrada neta no X aqui de uma função. E essa função, neste caso, o f de net é uma função de grau, tá? Então, o output final do neurônio vai pegar este valorzinho e vai aplicar uma função de grau e vamos obter o output final, tá? Então, embora esse f, eu coloquei como f porque pode ser também outro tipo de função, não necessariamente a função de grau, tá? Mas inicialmente pensava-se que o neurônio funcionava do jeito seguinte: ele não dispara, e quando chega um limiar de disparo, que chamamos na época aquela limiar de disparo, a partir daí, a partir desse valor de entrada neta, que o neurônio dispara, tá? Essa entrada neta nos neurônios seria um nível de voltagem, porque os neurônios funcionam com volts, tá? Então, os neurônios realmente uma célula muito especial que funciona com volts, ele ultrapassando um limiar de voltagem, que normalmente são menos 40 milivolts, aí o neurônio vai disparar, tá? Isso era o conhecimento que se tinha na época, porque depois essa função de grau já se viu que não era exatamente uma função de grau, era uma função mais em formato de S, tá? Então, chamada função sigmoidal. Bom, aqui temos de novo esse neurônio McCulloch-Pitts. Nós damos dois pesos, onde cada W e J, o primeiro índice significa neurônio do qual falamos, e o J a entradinha, tá? Às vezes as entradinhas também correspondem-se com as saídas. Por exemplo, se isto é o neurônio O1, ele gera a entrada I1. Então, neste caso seria O1, poderia ter gerado a própria entrada I1, tá? Mas não necessariamente. Então, às vezes depende da rede, tá bom? Como quando somente temos um único neurônio, não precisamos dizer neurônio I, tá? Podemos dizer simplesmente neurônio normal, e aí falamos peso 1, peso 2, peso N. Não precisamos dizer peso I1, peso I2, peso IN, porque temos um único neurônio, não precisamos especificar qual neurônio nós temos, tá? Então é isso. E agora, olha,
analogia do neurônio seria o neurônio como detector. Nós temos os detectores de fumaça no teto de casa, né? Então, assim, quando temos a composição química da fumaça, o detector de fumaça dispara. Algo parecido acontece com o neurônio. Por exemplo, aqui temos um exemplo de um neurônio que detectaria um número em octal. Vamos deslocar o neurônio para a direita e vamos a mostrar para esse neurônio cada um desses números e queremos que dispare quando tenha um número em octal. Então vamos colocar como pesos sinápticos ou pesos W, 1 médio, 0 e 1 médio, tá? Então o que nós fazemos? Vamos, aqui se calculamos 1 multiplicado por 1 médio dá 0,5, mais 0 multiplicado por 0 dá 0, mais 0 multiplicado por 1 médio dá 0. O net é 0,5. Depois aplicamos uma função de grau que nós temos desenvolvido aqui, que seria que tem o limiar em 1. Então, como o resultado do net é 0,5, aqui já resulta que estaria antes do 1, e então o resultado seria o quê? Pois seria 0, tá? Porque por causa da função limiar, quando colocas a net 0,5 na função de grau, aí já o resultado seria 0. Então, podemos ir deslocando este detector e vamos obtendo, vocês podem fazer o cálculo, outro 0, e neste caso aí detectamos um 1. ¿Por quê? Porque era esse número que queríamos detectar, tá? Então, por quê? Porque multiplicamos 1 por 1 médio, 0,5, 0 por 0, 0, 1 por 1 médio, 0,5, sumando todo, 1. E aí ultrapassar o limiar, ultrapassar ou igual ao limiar, e aí deu 1, tá? Bom, então, no último que também, neste último caso, também teríamos disparo do neurônio, tá? Então é importante conhecer esta ideia do neurônio como detector, basicamente porque o neurônio faz isso. Olha, nos animais mais simples, você vê, por exemplo, uma rã, né? Uma rã, ela fica paradinha assim o tempo todo, né? Parece que está quase que imóvel, sem fazer nada. E de repente passa um mosquitinho, pá, e a rã sai atrás do mosquitinho. O que ele fez? Detectou o mosquitinho. Na hora que detectou o mosquitinho, pá, entrou nos neurônios e fez a rã ir atrás do mosquitinho, né? Então, basicamente, os animais mais simples têm esse tipo de neurônios que às vezes não precisam nem de consciência para fazer esse tipo de reações. Bom, então, de novo, o neurônio maculopids. Mas olha que coisa, esta multiplicação aqui, I1 por W1, IJ por WJ e N por WN, pode ser feita com matrizes, tá? Esta multiplicação que nós fizemos, este por este, mais este por este, mais este por este, corresponde com esta matriz, este por este, mais este por este, mais este por este, mais este por este. Nós temos aqui uma multiplicação matricial. E esta multiplicação, como neste caso temos dimensão, são vetores, tá? Cada um destes dois, esta multiplicação corresponde-se com um produto de tipo interno, produto interno de dois vetores. Tem que agora se lembrar um pouquinho da álgebra vetorial que vocês estudaram na mecânica vetorial, porque este produto interno na mecânica vetorial, este produto interno I multiplicado por W, na mecânica vetorial se expressa deste modo: módulo do vetor I multiplicado por módulo do vetor W pelo cosseno de alfa, que é o ângulo entre o I e o W. Então, esse seria o produto interno expressado na mecânica vetorial que vocês estudaram quando estudavam mecânica mesmo. Aí, o que acontece? Se o W for um vetor unitário, o produto IW seria a projeção de I sobre W. Então, é como se tivéssemos W tiver um valor de 1, seríamos I multiplicado por cosseno de alfa.
I multiplicado por cosseno de alfa dá IW, que é a projeção do I sobre W. Então, este tipo de vetor, esta entrada, pode ser uma projeção vetorial. Ou seja, se tivermos o W como vetor unitário. Mas também pode acontecer a projeção no W, mas acima do I. Se for acima do I, teríamos que fazer ser o I um vetor unitário. E isso é possível fazer dividindo pelo módulo. Então aqui, se nós tivermos, por exemplo, aqui essa expressão net I, IW cosseno de alfa, se o I for 1, aí teríamos que W cosseno de alfa seria a projeção de W sobre I, que está em azul, tá? W cosseno de alfa é a projeção em I, que está em azul. Então, vocês vão ver que nas redes neurais, muitas vezes, isto é muito importante, as entradas, os vetores que você coloca nas entradas, tem que normalizar. O que significa normalizar? Que tem que ser de módulo 1. Então você pega um vetor 1, 1, 1. Não vai colocar assim de qualquer jeito, não. Na entrada da rede neural. Não, tem que normalizar. Então, o que significa 1 de 1, 1. A raiz quadrada de 4 igual a 2. Então, você teria que colocar o vetor normalizado, que seria dividir o 1, 1, 1, dividido por 2. E aí, já você obtém o I1 normalizado. E se o I1 está normalizado, significa que o I1 que o I, é normalizado, significa que o valor de I é 1, e então significa que nós temos aqui já, ao invés de I multiplicado por W, temos simplesmente W cosseno de alfa, que é WI, a projeção de W sobre I, tá? Isso também aparece em muitas redes neurais, principalmente nas redes chamadas competitivas. Isso é muito importante, porque na entrada da rede competitiva é importante primeiro normalizar para poder fazer uma projeção. O neurônio, vocês vão ficar surpresos, mas o neurônio é uma máquina de computação algébrica, ou seja, ele trabalha com vetores. Por isso, se vocês não estudaram corretamente a álgebra linear, porque vocês achavam muito chata, eu peço para vocês dar uma revisada na álgebra linear. Porque se vocês não sabem a álgebra linear, o que é básico, nunca, mas nunca vão poder entender como funciona o cérebro, tá? Então, aconteceu infelizmente comigo, porque eu me lembro que eu tinha achado essa disciplina de álgebra linear um pouquinho chata, tá? E eu não estudei assim na graduação como eu deveria ter estudado. E aí que aconteceu? Foi justamente quando depois comecei a estudar redes neurais que percebi meu erro. Meu erro que era que eu tinha que ter estudado melhor a álgebra linear. O curso de álgebra linear é muito, muito, muito importante. Se vocês não entendem álgebra linear, não entendem o cérebro. Embora, vou ter que ser sincero, pode ser estudar as duas coisas juntas, tá? Eu, de fato, estou fazendo agora, vamos ver se publico, um artigo onde mostra as duas coisas juntinhas, e então a pessoa começa a estudar álgebra junto com as operações que acontecem nos neurônios. Então também fica muito legal, tá? Bom, e lembra que tínhamos comentado que a função de grau já não é mais uma função de grau, porque antigamente pensava-se que existia uma coisa chamada limiar de disparo, que passava de 0 para 1, tá? Não, agora não. Agora já descobriu-se que existia uma função de transferência, uma função de ativação chamada sigmoidal. Que significa que você vai colocando aqui valores da entrada neta e a saída, vamos ter uma saída que vai desde 0 para 1, mas não somente 0 e 1, mas pode ir gradativamente de 0 para 1. E neste caso, o 1, se vocês comparam com os neurônios biológicos, o significaria a probabilidade desse neurônio disparar. Se é 1, significa que o neurônio tem toda a chance de disparar, vai disparar mesmo. Se o 1 for menor,
vai disparar menos, tá? Então, basicamente, essas funções sigmoides representam as probabilidades de disparo do neurônio. O neurônio chega a um ponto em que já não pode disparar mais rápido. Chega a um ponto em que satura, a probabilidade é máxima. Então chega a um ponto em que temos esta saturação aqui acima, essa assíntota, né? Essa assíntota que permite que o neurônio, para valores altos de entrada neta, termine fornecendo um resultado igual a 1. Tá? Bom, então, o output do neurônio I, OI, é calculado aplicando a entrada neta uma função não linear f como a do desenho, tá certo? Agora, para conseguir essa função, você vê que está uma função em formato de S, mas um pouquinho para a direita. Então, para conseguir essa função, temos que partir de uma função chamada sigmoide. A sigmoide típica é esta que nós temos aqui, y igual a 1 dividido por 1 mais elevado a menos x, que está representada neste gráfico aqui. Como vocês veem, tem partes negativas e partes positivas. Mas neurônio biológico e neurônio em geral, normalmente, somente tem parte positiva. Não sempre. O neurônio biológico sim, os artificiais, alguns têm, outros não têm, mas tudo bem. Mas eu gosto dos neurônios biológicos. Então, o que acontece? Vamos tentar levar essa sigmoide para que fique mais ou menos parecida com esta. Como fazemos isso? Primeiro precisamos deslocar essa função para a direita. Mas antes de deslocar, como queremos uma função um pouquinho mais íngreme, não tão esticada, mas um pouquinho mais íngreme, então vamos fazer uma operação preliminar. A operação preliminar consiste em deixar ela mais íngreme. Para isso multiplicamos a variável independente por um fator. Multiplicando a variável independente por um fator, conseguimos que a sigmoide, ao invés de ser assim, seja primeiro de todo mais íngreme. Então, um pouquinho mais íngreme, tá? Então, para transformar a sigmoide numa sigmoide como a figura 1, comprimimos a função multiplicando o x, a variável independente, essa é a regra, tá? Para comprimir uma função, precisamos multiplicar o x por um fator positivo. Um coeficiente maior que 1. Desculpa, não positivo. Positivo e maior que 1. Obtendo a figura 2. Um coeficiente muito alto faria a função sigmoide parecer uma função de grau. Se em vez de 25 colocar 50, aí vamos ter quase que uma função de grau. Então, para que pareça com a função biológica, uma vez que já comprimimos a função, tá? Multiplicando a variável independente por um fator positivo, maior do que 1, aí o que nós vamos fazer é deslocar a função para a direita. E existe uma forma de deslocar. Basicamente é assim: você, para deslocar x unidades para a direita, tem que subtrair da variável independente essas mesmas x unidades. Então, se você quer deslocar 0,5, essa função de grauzinho para a direita, você tem que subtrair da variável independente 0,5. Se você subtrai da variável independente 0,5, você leva a função para 0,5 para a direita. Então, essa é a forma de conseguir deslocamento da sigmoide para a direita e para a esquerda. Isto é muito importante. Isto é realmente importante, de verdade. Grava bem, porque depois nós vamos usar futuramente. É muito, mas muito mesmo importante. Porque no neurônio real existe esse deslocamento para a direita, que chama-se plasticidade intrínseca. Depois nós explicamos. Esse degrauzinho não somente fica paradinho assim, mas pode ir para a direita. O limiar de disparo vai para a direita e para a esquerda. A sigmoide também vai direita e esquerda. Então, isso aí é essencial para uma rede neural biológica funcionar, tá? Se não temos mudança no deslocamento da sigmoide, a rede não funciona, nem as redes normais vão funcionar, as artificiais, tá? Depois nós vamos ver. É muito importante. Então, vemos assim.
qual era a variável independente? Chamada net-i, porque ela resultado de sumar todo isto, né? Variável independente. Se eu quero deslocar S unidades para a direita, é só colocar um S'inho subtraído do net-i. Subtraído daqui do net-i, subtraio o S e já desloco a função sigmoidal S unidades para a direita, tá? Então, se o net-i nós colocamos assim, assim em formato como LE mesmo, W1 por I1, W2 por I2, Wn por In, temos isto e menos S. Então, olha que coisa importante, porque esse S, por causa de estar dentro de um parênteses onde todos são pesos multiplicados por entradas, também esse S poderia ser considerado uma entrada multiplicada por seu peso. Então, como fazemos isso? Olha, aqui temos esses pesos e esse menos S. Mas esse menos S poderia ser um peso multiplicado por uma entrada. Então, aqui temos a entrada neta, que é só que com o menos S, que seria igual a S multiplicado por menos 1. Então, o S poderia ser um valor de um peso. O peso WIN mais 1. E o menos 1 poderia ser o valor de uma entrada externa. Então, olha, basicamente nós temos convertido o S num peso fictício e o menos 1, uma entrada menos 1. Ou seja, observa-se que aqui temos todo peso por entrada, peso por entrada, peso por entrada, peso por entrada. E isto também aqui eu quero que sea peso por entrada. O peso seria o S e a entrada seria menos 1, tá? Então, o que acontece quando já você faz essa mudança? Deixa todo com peso por entrada, peso por entrada, peso por entrada. Que realmente podemos equacionar tudo isto como um neurônio maculopisto normal, mas com um deslocamento aqui que é calculado como um peso com S e uma entrada menos 1. E aí você soma todo e considera a entrada neta o conjunto. E aí você já tem o funcionamento onde já não precisamos mais de deslocar a sigmoide. Não precisa, porque já foi embutido dentro de o S já virou um peso, tá? Mas isso é muito importante, porque este peso conectado a menos 1 na literatura de redes neurais chama-se bias. É importante, muito importante. Se vocês não colocam, vamos supor que você já não estamos colocando mais o deslocamento da sigmoide. Tudo bem. Mas se você não colocar o deslocamento sigmoide, você tem que acrescentar mais uma entradinha no neurônio com um menos 1 e um S, para que a equação seja equivalente. Então aqui temos um neurônio onde não tem mais deslocamento da sigmoide, porque não vamos precisar mais, né? Está em S igual a 0, né? Mas esse deslocamento se convertiu num peso a mais. E por conta disso, que as redes neurais artificiais não tem mais deslocamento da sigmoide, que acontece sim nas redes biológicas. Os neurônios biológicos têm essa sigmoide se deslocando para a direita e para a esquerda. É super importante, muito para caramba importante. Se não temos esse deslocamento, o cérebro não vai aprender. Nos modelos que nós fizemos, se você não coloca essa coisinha deslocando para a direita e para a esquerda da sigmoide, não funciona, não aprende. Então, só que claro, os engenheiros falaram, puxa vida, não daria para simplificar? Se já temos aqui um monte de números, peso por I1, peso por I2, peso por IN, agora podíamos colocar aqui esse peso por IN mais 1. Tudo bem, então vamos fazer. Peso por IN mais 1 igual a S e entrada menos 1. Acrescentamos uma entrada a mais. Com uma entrada colocada menos 1, tá? Então, o que acontece? Olha, as redes neurais artificiais têm que ter necessariamente uma entrada a menos 1. Se você vê algum livro de redes neurais que se fale um monte de equações, um monte de coisas,
e você não vê esse peso colocado a menos 1 da rede neural, está errado. Não vai aprender. Essa rede não funciona. Tá? Cuidado, cuidado, muito cuidado. Então, olha, o neurônio de McCulloch-Pitts é um neurônio que, segundo o próprio McCulloch-Pitts, falava que podia fazer qualquer função aritmética ou lógica. Já na época do neurônio do McCulloch-Pitts, podia fazer qualquer função aritmética ou lógica. Tanto é assim mesmo. Um neurônio pode fazer uma AND, pode fazer uma OR, pode fazer uma NOT. Então, puxa vida, se temos ON, OR e NOT, temos um computador. Tá? AND, OR e NOT permitem vocês estudar os circuitos digitais com todo que vem, toda a álgebra de booleana está baseada nessas operações lógicas, AND, OR e NOT. Tá? Então, chega este cara aqui, o Warren McCulloch, que é melhor não encontrar dele no meio da noite, porque a pessoa pode dar um pulo de susto, né? Mas tudo bem, eu até daria um abraço para ele, né? Mas primeiro pularia. Então, aí ele me fala que o neurônio pode fazer qualquer função aritmética ou lógica. Acabou o cérebro, um computador. Não tem outra. Lembra da máquina de Turing? O Turing falou que era suficiente a função AND, OR e a NOT para poder fazer um computador. É uma máquina de Turing. E aí temos um computador aqui. Então, olha, aqui temos então as entradinhas, tá? Números. As ponderações, que também são números entre 0 e 1. O cálculo da função net, tá? Que seria a somatória ponderada de cada entrada. E o output, que seria uma função da função net com um deslocamento S. Aqui viria o deslocamento. No caso da função de grau, temos esse deslocamento, tá? Então, vamos ver se este neurônio pode fazer essas funções aritméticas ou lógicas, né? Pelo menos vamos ver primeiro as funções lógicas. A função AND. Olha a função AND. Vamos supor que este neurônio tenha o peso 1 igual a 1 e o peso 2 igual a 1. Vamos deixar esses dois pesos fixos. E vamos ver se mudando o deslocamento da função de grau podemos conseguir uma função AND, tá? Então, olha, que era uma função AND, aquela que era 1 quando as duas entradas eram 1. Então, é isso que nós queremos conseguir, que na saída da rede f de net menos 2 obtenhamos um 1 quando as duas entradas são 1, tá? Então, com este arranjo aqui, com o de grau colocado em 2, conferimos e vai ser uma função mesmo AND. Por quê? Porque, olha, vamos fazer a soma. É 0, 0. Multiplica 0 por 1 e 0 por 1. Vai dar 0, tá? O resultado, aplicando o 0 nesta função de grau, é 0. Então, 0, perfeito. Agora, 0, 1. Multiplica 0 por 1 mais 1 por 1, deu 1. Deu 1. Aplico esse 1 aqui na função de grau. Fica esse 1zinho por aqui. Qual é o resultado? 0. Né? Então, continuamos com 0. Agora, 1, 0. 1, 0. 1 por 1 mais 0 por 1 dá 1. Aplicamos a função de grauzinho aqui no meio, em 1. O resultado é 0. Somente quando colocar 1 aqui e 1 aqui, 1 por 1, 1 mais 1 por 1, 1, que vamos ter aqui um 2. Justamente nesse ponto de 2 está redefinida a função e nós vamos ter uma saída igual a 1. Então nós temos o quê? Uma função AND implementada com um neurônio cujas duas entradas têm ponderações iguais a 1 e um deslocamento igual a 2. Agora, vamos ver o que nós fazemos quando nós temos a função OR. Olha, eu quase que vou deixar para vocês dar uma pensadinha. Somente muda a questão do deslocamento. Olha que importância do deslocamento. É muito, mas muito importante o deslocamento, tá?
da sigmoide, no perceptron de Rosenblatt, aparece o deslocamento. Só que depois o deslocamento é mudado e acontece que se converte num bias, como vimos anteriormente, e aí já assumiu o deslocamento, na seguinte rede neural não está. Mas, como já falei, se não tem deslocamento, tem que ter bias. Se não tem bias, tem que ter deslocamento. E se você vê uma rede sem deslocamento e sem bias, a rede não vai funcionar, tá? Cá entre nós, não funciona. Bom, agora vamos ver a função NOT. A função NOT, já vimos a função AND, a função OR e a função NOT. É possível fazer a função NOT com um neurônio. Olha, aqui o neurônio não fizemos um neurônio redondinho. Por quê? Porque eu quis. Tá? Porque eu decidi fazer ele redondinho. Ou porque eu estava cansado esse dia e esqueci de que era um triângulo. Mas tudo bem, tá? Fiz um neurônio redondo. Aí eu coloquei um peso em 1 e um peso em -1. É possível termos pesos negativos. E esse peso 1 já fixei a entrada em 1. Aqui temos a entrada em 1 e um peso em 1. E aqui uma entrada em -1, tá? E uma entrada I, que seria esta entrada principal. Agora observa, se eu coloco aqui um 0, 0 multiplicado por -1 é 0. Mais 1 dá 1. E aqui aplicando a função de grau na saída, para o deslocamento igual a 1, temos um resultado 1. Ou seja, com 0 aqui, o resultado da saída é 1. E se eu colocar um 1? Tudo bem, vamos lá. 1 multiplicado por -1 é -1. Mais 1 multiplicado por 1 é 0. 1 multiplicado por 1 é 1, mais -1 mais 1 é 0. Então, se tivermos aqui a saída net em 0, qual é o resultado? 0. Para I igual a 1, a saída é 0. Tá? Então, temos a função NOT implementada também com um neurônio de McCulloch-Pitts. Resumindo, temos um computador. O cérebro é um computador. Aí você me perguntará, e a alma? Onde está a alma? Olha, eu não discuto a alma, tá? Essa parte, olha, pode existir ou não pode, não sei. Infelizmente eu não te posso dar uma resposta. Em princípio, o que a ciência mostra é que os neurônios fazem operações, e se você por algum motivo altera essas operações por uma pancada na cabeça, no final esse cérebro não vai funcionar corretamente. Mas se a pancada na cabeça faz a pessoa morrer, e aí encontra uma luz no outro lado e volta, e aí como que fica o cérebro? Puxa, não sei, tá? Fica tranquilo, é que eu não sei. Mas professor, você é ateu? Não, é que eu não, sinceramente, eu não sei. Eu acredito, vocês continuam acreditando na religião, que isso não estraga a religião, o fato de vocês pensarem que o cérebro é um computador. Fica tranquilo, tá? Vocês na sua e nós na nossa, tá? Vamos continuar pesquisando e estudando o cérebro e as redes neurais. E aí, temos aí outro modelo do neurônio, chamado neurônio como discriminador linear. O neurônio como discriminador linear, nós temos aqui esse neurônio. Que significa esse neurônio? Olha, que podemos descrever esse neurônio de um modo como vou te mostrar aqui. Olha, I1 multiplicado por W1 mais I2 multiplicado por W2, tudo bem? Este grauzinho aqui, nós podemos substituir toda esta função aqui por uma inequação que fale maior ou igual do que o deslocamento. Ou seja, não precisamos agora neste neurônio aqui utilizar uma função O em função de net. Não precisa. Por quê? Porque se você faz este equacionamento do neurônio, acabou. Já com isso já você resolveu o equacionamento completo do neurônio. Se você coloca I1 multiplicado por W1 mais I2 por W2 e esse valor ultrapassar esse de 1,
no ultrapassou, deu 0. Por quê? Porque isso é uma operação lógica. Operação lógica de ser maior do que S, 2, neste caso, 2, se for maior, é igual ao resultado de toda esta operação, é 1. Se for menor, o resultado de toda esta operação lógica, mesmo sendo uma inequação, é 0. Então, o resultado de toda esta cómputo aqui pode ser 0 ou pode ser 1, tá? Então, não precisaríamos, neste caso, no neurônio McCulloch, nós não temos já aqui o sigmoide, temos realmente um degrau. Nesse neurônio McCulloch, que depois foi utilizado por Rosenblatt, o que nós temos aqui, é um discriminador linear que chama-se, tá? E vamos tentar colocar em evidência a variável I2, tá? Esta I2 em evidência, se colocamos I2 em evidência, colocamos OS aqui e colocamos I1, W1 para a direita com negativo e depois passamos o W2 para baixo e nós temos em evidência I2 maior ou igual que tal. O que é isto então? Uma reta, uma linha reta, onde o I2 seria o Y e o I1 seria o X. E isso seriam fatores. Então nós teríamos como representar esta operação deste neurônio num plano XY. Vamos ver agora. I2 maior ou igual que tal. Então temos o I1 seria o X, o I2 seria o Y, tá? A reta seria I2 igual a menos a inclinação da reta W1 por W2 multiplicado por I1 mais S dividido por W2. O que é isto? Olha, isto aqui é uma linha reta, mas no fim da conta está falando de uma inequação. Se para valores de I maiores do que os do I da reta, no caso de I2 maior ou igual que todo isto, ou seja, primeiro desenha a reta, tá? Se o I2, este I2, ultrapassar o I2 da reta, ou seja, for acima da reta, o resultado da inequação vai ser 1. Então, toda esta área daqui para cima é 1, o resultado. Enquanto que, se o I2 for menor ou igual, já esta equação é 0. E toda esta banda de aqui, toda esta faixa enorme de aqui, é 0. Então, basicamente, estamos falando do quê? Esse neurônio é um discriminador linear, é uma reta, no fim das contas, é uma reta. Isso era o que Marvin Minsky ficava, que não conseguia, falava, puxa vida, que coisa mais idiota, somente uma reta, bem poderia ser uma tangente hiperbólica, né? Para mais uma sigmoide, não, era isso que tinha o Rosenblatt, um discriminador linear. Isso não vai dar para calcular uma exclusividade. Tudo bem, não dá mesmo, não dá. Mas assim, vamos tentar nos lembrar um pouquinho das ideias da equação da reta. Olha, a equação da reta tinha um formato que se chama ponto de inclinação. I2 igual MI1 mais B. Tá? Isso era dado curso de cálculo ao formato da reta, onde o M era a inclinação da reta e o B era a altura em cima do eixo dos Y. Então você media o que é o B e media, vamos supor, 3. Então você colocava 3. Aí media a inclinação tangente. Aqui neste caso, por exemplo, a inclinação seria negativa, nesse caso. Mas se for positiva, poderia ser um 1 aqui, tá? Neste caso, o M está calculado por menos W1, W2, dividido por W2. Esse seria o M. E o B seria o S dividido por W2. Então, nós temos uma reta, tá? Que separa duas bandas, duas regiões do plano. E, por causa da inequação, esta região do plano vai fornecer um resultado 1 para esta inequação. E esta região do plano vai fornecer um resultado 0 para a inequação, tá? Aqui, olha, vamos tentar representar essa função XOR nesse plano. Então, temos o I1 seria o eixo horizontal, que embora aqui não pareça, o I1 teria que aparecer, e o I2 o eixo vertical, tá bom? Aí temos o discriminador linear. E lembra que de um lado o discriminador linear era todo 1 e do outro lado todo 0.
embora aqui por conta da função XOR em 0, 0, aqui é 0, tudo bem. Em 0, 1, aqui é 1, porque está em vermelhinho, o vermelho significa 1, tá? Tudo bem, está resultando em 1, 0, 1, 0, 1, 0, resultado é 1, tá bom, pode ser. Mas aqui, em 1, 1, infelizmente, esse 1, 1 está na região, no plano onde todo é 1. Então, esse 1, 1 não pode ser 0. Aqui estaria errado, tá? Então, o que acontece? Que, na verdade, para separar com uma linha duas áreas do plano, uma onde todo seja 1 e outra onde todo seja 0, não dá para fazer uma separação com uma linha reta. Teríamos que fazer com outro tipo de coisa, né? Com duas retas daria de uma por aqui e outra por aqui. Aqui acima já poderíamos separar, tá? Então, aí que acontece o problema é assim, que o Marvin Minsky falou que era impossível, mas não era impossível. É possível resolver se você colocar uma função de ativação tipo gaussiana, tá? Ou uma espécie de grauzinho que sobe depois desse, né? Com isso você já resolve, porque está criando dois limiares, um para um lado e outro para outro, e dá de resolveria o problema. Estas funções gaussianas, por exemplo, são as que aparecem nos cones da retina. Existem essa função de ativação gaussiana no cérebro também. Também existem, sabe onde? Na lógica Fuzzy, ou lógica fase. Lembra que a lógica fase da inteligência artificial tem essas funções de pertinência fase, que são ou triangulinhos ou gaussianas. Mas, claro, não todo mundo conhece a lógica fase, é uma técnica de inteligência artificial extremamente interessante, que serve para controlar aparelhos, elevadores, satélites, coisas muito interessantes. E utiliza funções deste tipo, que são tipo gaussianas ou triangulinhos também, sobe e desce, né? Bom, então com este tipo de função já resolveríamos a ou exclusiva de Marvin Minsky, o problema. Mas outra forma de resolver o problema de Marvin Minsky seria utilizando um novo input. Ou seja, em vez de termos dois inputs e uma saída, I1, I2 e uma saída, teríamos I1, I2, acrescentaríamos uma dimensão mais, I3, e depois teríamos a saída. Então vamos supor que o I3 que acabamos de acrescentar seja a multiplicação, o AND do I1 e o I2. Então, por exemplo, I3 AND somente vai ser por a função AND 1 quando seja os dois 1, tá bom? Então temos I3, que o I3 é uma AND de 1 e 2. Então o que acontece? Se você quer ou tem um neurônio com 3 entradas, I1, I2 e I3, onde a I3 é uma AND do I1 e 2, você teria na verdade uma discriminador linear com 3 variáveis, que neste caso seria não uma reta, seria um plano. E aqui esse plano, observa que eu consigo encaixar de tal modo que da parte superior do plano está 0, 0, 0, 0, deu 0, aqui, este pontinho aqui, tá? 1, 1, aqui, 1, 1, que seria este ponto aqui, 1 também deu 0, aqui, acima, 1, para 1, temos 0, 2 pontos com 0. Agora, 0, 1, 0, 1, este ponto vermelho aqui, que é 1, e 1, 0, que seria aqui, 1, 0, vermelho aí. Você vê, aqui conseguimos separar com um plano, é possível separar com um plano estes dois pontos pretos destes outros dois pontos vermelhos. Um plano assim inclinado, assim encaixado no meio do cubo. Aqui é possível. Então, significa que acrescentando uma dimensão a mais no perceptron de Rosenblatt, resolvemos o problema da O exclusiva. Então, olha, aqui nós temos o I3 multiplicado por W3, tá? Que o I3 é o resultado, o I3 de fazer olha, aqui eu fiz um OR. Olha, podia ser feito também com OR, tá?
mas isto está aqui errado, seria AND, tá? Ou como já tínhamos falado, o I1 multiplicado por I2. Isto aqui pode funcionar, mas na verdade, no caso nosso, nós fizemos com uma função AND. Bom, então na verdade nós temos dois métodos de resolver o problema do exclusive OR formulado por Marvin Minsky, que deixou as redes neurais paradinhas durante décadas. Então não era para tanto. Agora, olha o que nós vamos tentar fazer. Vamos fazer um exemplo de uma rede neural que aprende, de aprendizado. Mas professor, como que nós? Sim, vamos fazer uma rede neural que aprenda uma função lógica. Você não vai dar todos os parâmetros, os pesos, está todo já terminadinho. Não, a rede que vai se ajustar gradativamente, porque nós queremos treinar na verdade, uma rede tão simples quanto um neurônio. Esta é a rede mais simples que pode existir. Vamos fazer uma rede tão simples neural que vai ser somente de um neurônio. Mas com um neurônio já, vocês vão entender os processos que funcionam em todas as redes neurais. Então, olha, presta muita atenção a este exemplo, porque este exemplo, mesmo que seja com um único neurônio, vamos aprender como as redes neurais funcionam, como é o processo iterativo de aprendizado de uma rede neural. Vamos mostrar, olha, temos o seguinte, no perceptron de Rosenblatt existe realmente esta equação, na primeira versão do perceptron, quando ainda não tínhamos termo bias, tá? Da primeira versão do perceptron tinha esse deslocamento da função de grau para a direita e para a esquerda, que se deslocava um valor S. Então existia esse deslocamento, tá? Depois de anos, esse deslocamento sumiu, mas tem que aparecer o bias, tá? Se você tirar o deslocamento e a bias, acabou, estraga tudo. Então não. Então vamos fazer assim. Temos o deslocamento e vamos colocar um algoritmo aqui, uma coisa que permita fazer o deslocamento da função de grau, ir para a direita e ir para a esquerda. E qual vai ser esse algoritmo, essa equação? Que o incremento do deslocamento, ou seja, o deslocamento vai gradativamente para a direita, para a esquerda, o incremento do deslocamento é igual a menos o erro na saída da rede. Olha, isso nos neurônios não é nada biológico, isso nos neurônios biológicos não acontece isso. Mas nos neurônios artificiais sempre calculamos qual foi o erro que o neurônio produz na saída dele e tentamos corrigir esse erro. É um processo iterativo de correção de erro, tá? E nós vamos mostrar com um único neurônio, vamos mostrar um exemplinho para ver como que funciona esse processo iterativo. Então vamos fazer esse processo iterativo, supondo que nós queremos treinar a rede neural esta, que consiste em um único neurônio, e vamos fazer que este único neurônio aprenda a função AND. E ele vai começar com o deslocamento em 0. E já estou falando, com a função AND não funciona com o deslocamento 0. Lembra que já sabíamos o resultado antecipadamente, porque lembra, antigamente já tínhamos falado, olha a função AND era feita com um deslocamento de 2. Então isso já não sabíamos, mas nós queremos ignorar esse resultado que já tínhamos, mas vamos fazer que a rede aprenda a obter esse resultado. Então aí voltamos e aplicamos esse incremento do deslocamento, igual a menos erro para o padrão P. Tudo o que eu vou explicar agora, mesmo que seja para um único neurônio, todo o processo iterativo é idêntico para uma rede neural complicada. São os passos muito parecidos. Se vocês entendem agora mesmo o que eu vou explicar, vocês já quase que começam a entender como funciona uma rede artificial. Então vamos começar passo a passo. Olha, o padrão P igual a 1 é o I1, I2, 0, 0. Tá? Aqui temos o padrão 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. O resultado que teria que sair objetivo
é o resultado que nós desejamos, chama-se target. O resultado seria 0001, o que nós queremos que aconteça. Mas isso não acontece. Não acontece porque já viu que para acontecer tinha que estar o deslocamento para a direita, e aqui está, não está. Então não funciona. Agora não funciona. O que nós queremos é ir apresentando cada padrão, comparar com o target, que é o resultado desejado, né? Resultado desejado target, tá? E ver se existe erro, tá? Então primeiro, vamos lá. 00, 00. O net é 0. O S inicial é 0. A saída desse S é 1. Lembra que o, neste caso, é 1, tá? E agora, se é 1, qual seria o erro? Seria o target menos o erro, menos o output. A diferença, o erro seria a diferença entre a saída desejada e a saída que saiu do neurônio. Então, 0 menos 1 é 1, é menos 1. Então, o erro é menos 1. Então, como temos aqui este algoritmo para mexer com a função de grau, o incremento de C é menos o erro. Então, aqui temos erro menos 1, incremento de C menos o erro, tudo bem? Tá bom? Mas vamos colocar então o incremento de C uma unidade mais para a direita. Então, quando já colocamos uma unidade mais para a direita, para onde que vai esse S? Para a direita, para 1, tá? Então, já vamos ter o S deslocado e vamos ver o que acontece quando apresentamos o padrão P igual a 2, que é 0, 1. Para P igual a 2, temos I1 é 0, 0 por 1 é 0, 1 por 1 é 1, então temos o net é 1 aqui, né? Para esse valor de deslocamento, esse valor de 1 aplicado aqui, fornece um 1. Então, o output é 1. E agora, temos que calcular o erro. O erro é a diferença entre a saída desejada. Olha, isto está em todas as redes neurais, mesmo nas mais complicadas. O conceito de saída desejada e saída real. A saída desejada é 0, a saída real é 1, o erro é menos 1. Aí aplicamos com o erro menos 1 o incremento do S, que seria 1. Então, esse 1 vai se somar a esse outro 1. Vamos ter aqui um 2, né? 2. Então, temos o 2. E agora vamos calcular de novo o net. E 1 por 1, 1. E 2 é 0, 0 por 1, 0. 1 mais 0 é 1. Entrada neta 1. Saída 2. Então, para a entrada neta 1, que seria este aqui, qual seria o output? 0, né? Aqui seria um 0, porque a output, estamos aqui, o output é 0, porque a função de grau está mais para a direita, então aqui seria 0. Então temos o output igual a 0. O erro, qual seria o erro? A diferença entre o target e o output, que é 0. E o incremento desse é 0. Então não tem mais deslocamento, não precisa mais deslocamento. Então aqui já vai ficar o S igual a 2, porque não precisa deslocar mais. Então já colocou um 2. E já vemos que para o último exemplo, no caso final, quando a entrada é 1, I1 é 1 e a entrada I2 é 1, 1 multiplicado por 1 mais 1 multiplicado por 1 vai dar 2. E para o valor de 2, aqui temos uma saída 1, que seria 1. E qual seria o erro? A diferença entre o target, a saída desejada, e a saída atual, que é 1. Então não temos erro, tá? 1 menos 1 deu 0, 0, incremento esse é 0. Então já temos o resultado, lembra? O resultado que tínhamos obtido inicialmente, na verdade, que tínhamos tirado da manga, do chapéu, como se fosse uma mágica, né? Já no início falávamos que já o degrau estava aí colocadinho em 2, mas aqui nós temos mostrado como conseguir que o degrau vai se deslocar à medida que vamos apresentando os padrões. Olha que importante. Primeiro apresentamos o P igual ao primeiro padrão de entrada e o padrão de saída. Então, I1 e 2 o de entrada, o 0 é o padrão de saída. Calculamos o erro. Alteramos os parâmetros.
Colocamos o segundo padrão de entrada e o segundo padrão de saída. Calculamos o erro na saída. Alteramos os parâmetros. E assim por diante. Esse processo iterativo é o processo de toda a rede neural artificial. Embora não seja o processo das redes neurais biológicas, né? Porque nas redes neurais biológicas não existe o conceito do erro na saída, tá? Isso é um problema bem grave, porque, puxa vida. Então, a partir de aqui, infelizmente, as redes neurais artificiais vão ser sempre artificiais. Porque o conceito de erro na saída de um neurônio não existe nos neurônios biológicos. Então, é um conceito... Então, por que você está... Olha, estamos funcionando ainda, as redes neurais do Deep Learning, todas as redes que estamos ainda, que tem este conceito de erro. De onde vem o conceito de erro? Vem do Perceptron de Rosenblatt, que foi ele primeiro que inventou essa ideia do erro. E por que ele colocou essa noção de erro? Porque ele trabalhava com engenheiros, e esse conceito de erro utiliza-se muito na teoria de controle. Então, basicamente, se inventaram um neurônio artificial que funciona muito bem, utilizando a teoria de controle, mas não é biológico. Então, nós temos aqui um neurônio, um processo iterativo, que é muito importante, onde apresentamos cada um dos padrões, tá? Cada uma das saídas, calculamos o erro, a partir do erro calculamos a modificação do parâmetro e vamos para frente. Só que às vezes as redes neurais não resolvem somente numa sequência 1, 2, 3, 4. Às vezes temos que apresentar mais vezes todos os padrões. Um conceito muito importante que vocês têm que conhecer é que o conjunto de todos os padrões de entrada e saída chama-se época. O que é uma época? Época é quando apresentamos para uma rede neural todas as entradas e todas as saídas. Quantas épocas são necessárias para que funcione uma rede neural? Às vezes muitas. Você tem que fazer como quando aprendemos uma lição, repetir. Neste caso deu certo com uma única época, onde apresentamos 1, 2, 3, 4. Mas às vezes nas redes neurais precisam de muitas épocas, até que o erro na saída vai diminuindo e já converge e acabou o aprendizado, tá bom? Então, olha que importante aqui, muito importante, porque nós temos que, uma vez que já vemos que o target e o output ficaram iguais depois do treino, né? E que o deslocamento foi para a direita, tá? Uma vez que temos tudo isso e temos conferido estas características do exemplo anterior, que é que mesmo este modelo, sendo simples, apresenta vários conceitos relacionados com o treino de uma rede neural. Conceito de padrão de entrada e saída. Perfeito. Duas entradas, uma única saída. Conceito de época. Repetição do conjunto total dos padrões. Otimização do erro na saída do neurônio mediante uma regra de tipo delta. A regra de tipo delta é aquela que nós usamos aqui, né? Porque é uma regra de diferente. Aqui está o delta. Você vê? O delta, tá? Este seria o delta, e por isso o delta incremento é uma regra incremental. Conceito de modificação do erro através de uma regra de tipo delta, tá? Aprendizado por alteração sináptica, tá? Lembra que nós temos falado do deslocamento da sigmoide, o deslocamento da função de grau. Só que também nas redes neurais tem um parâmetro mais. Não somente o fator de deslocamento, mas o fator do W propriamente dito. O W pode modificar, tá? Os pesos podem modificar. Isso é modificação de alteração sináptica. E já o Ramon y Cajal, em 1894, olha, no século XIX, propôs que o aprendizado altera a eficiência sináptica e que essas mudanças são os mecanismos da memória. Ele é um cara incrível, porque com tanta antecipação ele já prediz um monte de coisas. Em 1948, um russo chamado Konorsky também discutiu as mudanças plásticas persistentes na memória. Mas, em 1949, Hebel, que é um americano, depois de ter, não sei se lido os trabalhos de Ramon y Cajal e Konorsky, ele sugeriu
que durante o aprendizado as conexões sinápticas são reforçadas pela atividade correlacionada de neurônios presinápticos e pós-sinápticos. Basicamente repetiu as ideias anteriores. Basicamente está falando que quando você tem dois neurônios, tá? Uma parte presináptica e outra na parte pós-sináptica. Pré-pós. Quando os dois neurônios dançam na mesma melodia, existe uma atividade correlacionada entre esses neurônios e a conexão se reforça. Ou seja, o aprendizado consiste em quê? A correlação entre a atividade neural. Se dois neurônios, um dispara e outro não, tá? A conexão não se forma. Se dois neurônios disparam, se forma uma conexão. Então significa, a regra de Hebb, que permite que a conexão dos neurônios se reforce quando os dois dançam na mesma melodia, quando a atividade dos dois neurônios está correlacionada. Finalmente, todo esse processo que foi teorizado pelos anteriores pesquisadores foi comprovado por Bliss y Lomo en 1973, que comprobaron estos procesos teóricos inicialmente no hipocampo, que es una parte del cerebro, ¿tá? Entonces, ese tema de aprendizado por alteración sináptica nos vamos a tentar modelar también, ¿tá? Entonces, aquí nos tenemos Donald Hebb, que fue el que terminó levando a fama, los otros dos ahí fueron medio que esquecidos. E ele, o que ele falava, assim, a frase que está escrita é assim: quando um axônio de uma célula A, axônio é a saída do neurônio, a saída, tá? Quando a saída de uma célula A, de um neurônio A, está perto o suficiente de uma célula B, como para citarla e participar repetida ou persistentemente no seu disparo, ou seja, a célula A contacta com a célula B, tá? E quando esse axônio da A está cerca da B, existe algum processo de crescimento ou mudança metabólica em uma ou ambas células, de tal modo que a eficiência de A disparando sobre B aumenta. Mas ele só fala de aumento, e quando na verdade existe também possibilidade de diminuição. Ou seja, se nós temos duas células assim conectadinhas e as duas células dançam na mesma melodia, essa conexão fica mais forte. Mas se por algum motivo uma dança de um modo e outra dança de outro, aí puff, a célula não somente diminui, mas até perde a conexão, tá? A conexão entre neurônios é uma função da correlação entre as atividades desses dois neurônios, tá? Então, querendo modelar essa ideia da correlação, foi inventado esse modelo de Hebb, que basicamente es el incremento de peso entre el neurônio I y el neurônio J, neurônio I y el neurônio J, ¿no? O I sería o pós-sináptico y o I J pré-sináptico. Aquí tenemos a sinapse, ¿no? Entonces, olha, ¿qué acontece? Cuando, no voy a explicar ahora mucho más, o peso, o valor da ponderação nas neurônios reais mede-se pelo número de canais, chamados canais iónicos, que existen na membrana pós-sináptica. Então, se você tem um peso de 1, é que toda a membrana pós-sináptica da sinapse está povoada de canais. Quando tem um peso de 0, é que não tem canais, tá? Então, olha, se nós temos um peso iniciado em 0, uma entrada pré-sináptica em 1, outra pós-sináptica em 1, estes são valores arbitrários ou união 1, por causa de, y aquí llama-se fator de aprendizado. Cuidado, eso está muy importante. Fator de aprendizado está en todas las redes neurais. En todas las redes neurais tem un fatorzinho de aprendizado, que normalmente es un factor de aprendizado pequeño. En este caso, el factor de aprendizado es 0,1, ¿tá? Entonces, si yo tengo OI, J es 1 y OI, actividad de OI es 1, o peso que era 0, multiplico por 0,1 y va a dar como resultado ¿qué? 0,1. Entonces ya tengo un peso 0,1, que ya es un nuevo peso. Y si ahí por coincidencia coloco una actividad, esto es totalmente arbitrario, este valorcillo que voy a colocar en I1 y J, ahí coloco dos valores arbitrarios, acabé de inventar.
Soporte por acontecer esta actividad I1 y J, aí multiplica esos dois, multiplica pelo 0,1 e acrescenta o 0,1, então já fica 0,05, este multiplicado por este e por este dá 0,05, que sumado ao anterior dá 0,15. Aí vamos supor que temos outros dois valorzinhos, tá? Aqui, dois valorzinhos arbitrários que acabei de inventar, 0,105, multiplicado dá 0,05, multiplicado por 0,1 vai dar ainda 0,005. Então esse 0,005 suma-se ao valor anterior, 0,15, e vai dar este outro valor. E assim eu invento outros dois valores, já vai dar, vamos ter como resultado 1 multiplicado por 1 multiplicado por 0,1, vai dar 0,1, e 0 multiplicado por 0 vai sumando-se ao anterior, vai dar 0,255. Então, basicamente você observa como um peso, uma ponderação de 0, vira 0,255. Então, um neurônio biológico seria começar com uma sinapse onde não tem canais iônicos no início, tá? E que depois tem uma população de canais iônicos que não é a máxima, porque a máxima seria quando tivesse um 1, mas uma população de um porcentagem de canais iônicos de 25% do que podia ter, tá? Então, basicamente, esse é o modelo de Hebb, um modelo onde, como vocês veem, somente aumenta o peso, somente aumenta, e isso está errado. Isso está errado, porque os pesos sinápticos podem aumentar e diminuir também. Por seja, como já falei, se dois neurônios, mesmo que estejam conectados, começam a ter atividades completamente descorrelacionadas, esse pezinho, essa conexão, some. Então, assim, para considerar esse esquecimento, essa desconexão, que se foram feitos outros modelos hebbianos. Por que hebbianos? Porque baseiam-se nas ideias de Hebb de correlação, embora consideram já a possibilidade de que o incremento do peso seja negativo. Então, existe a regra pós-sináptica, que é parecida à regra de Hebb, só que tem uma subtraçãozinha aqui do peso, tá? E essa regra pós-sináptica, segundo Grossberg e Minay, equivale à seguinte regra probabilística, onde o peso entre os dois neurônios é a probabilidade de termos um disparo no neurônio pós-sináptico, sendo que temos um disparo no neurônio pré-sináptico, sendo que temos um disparo no neurônio pós-sináptico, tá? O é o pós e o I é o pré, tá? Vamos lembrar, e pré ou pós, tá? Então, olha, se este algoritmo aqui, segundo Grossberg e Minay, tende asintoticamente a uma probabilidade. Então, podemos afirmar que a ponderação entre neurônios responde a uma regra probabilística, tá? Também existe a regra presináptica, que é esta mesma, só que invertido o I o I, aqui, e o menos W. Significa, tendo menos W, que o incremento de W e J pode ser negativo, ou seja, pode ter enfraquecimento da conexão. E segundo o mesmo Grossberg e Minay, esta regra é equivalente à seguinte regra probabilística, onde o peso é uma probabilidade de termos um disparo de neurônio na saída do neurônio, sendo que aconteceu preliminarmente um disparo na entrada do neurônio. Olha, nos neurônios, além de... na verdade, os neurônios têm uns disparos probabilísticos. Somente que nós, quando fazemos a função de ativação, consideramos a probabilidade de disparo no eixo das Y, como temos visto anteriormente. Então, esse resultado que nós tínhamos no eixo das Y, na verdade, é uma probabilidade de disparo. Embora nós não usamos esses disparos isolados, o que realmente utilizamos é o valor da probabilidade. Então, aqui nós temos, estes valores são valores de probabilidade, o I ou O. Mas, aqui já temos uma probabilidade condicionada. Nós temos um disparo no neurônio prosináptico, sendo que tivemos um disparo no neurônio presináptico. E já, finalmente, temos uma outra regra mais sofisticada, chama-se a regra de aprendizagem de Oja, que segundo Oja, ele é capaz de calcular
os componentes principais dos padrões de entrada nos pesos dos neurônios. Mas isso aí nós explicaremos mais tarde, mais no final do curso, tá bom? E acho que terminamos. Temos terminado, e para vocês ver, incrível como que um neurônio pode ser. O único problema, como já falamos, era assim, que os neurônios artificiais utilizam a regra delta, a regra do erro na saída. E os neurônios reais, biológicos, não tem esse cálculo do erro na saída. Então, as redes de Deep Learning que nós temos atualmente são herdeiras das regras do Perceptron. E o Perceptron já começou calculando erro na saída. Então, infelizmente, podemos até falar que Deep Learning parece com o cérebro, tal. Não parece. Infelizmente, sabe o que acontece? As redes neurais que têm sido feitas até agora são como cyborgs. Se parece mais a um robot do que a uma pessoa. Dá para ver a artificialidade da rede. Essas redes são realmente artificiais. Fogem muito do que o cérebro faz. Mas, infelizmente, o que o ser humano queria era algo que fosse eficiente, que funcionasse. O engenheiro utiliza então a teoria de sistemas de controle, que utiliza-se para controlar navios, para controlar elevadores, para controlar satélites. Utiliza esse sistema, teoria de controle, onde aparece o erro nas redes neurais, para que as redes neurais também funcionem. Mas as redes neurais, que vamos explicar a partir de agora, infelizmente até o final da exposição, de redes neurais artificiais, são todas fugindo do paradigma cerebral. Por quê? Porque tem essa consideração do erro na saída, tá bom? Mas assim, posteriormente vocês vão ver como que existem já cada vez mais, existem redes mais biologicamente inspiradas. De fato, eu sei que eu trabalho nisso, né? Então, o que eu trabalho justamente é pegar as redes do cérebro e ver como que elas também aprendem, e aprendem bem. Não precisa de toda essa história de erro. Mas para iniciar, para um curso de iniciação, vamos apresentar essas redes com o cálculo do erro na saída da rede. E também as redes de tipo Deep Learning, que são as supostamente mais avançadas, utilizam esse cálculo. Mas já falo, mesmo as Deep Learning não se parecem quase nada ao cérebro. Mesmo que se fala, não, sim, parece muito, tal. É uma coisa realmente artificial. É como falar, dá para ver artificialidade. É como ter um robô e ter uma pessoa. Dá para ver que um é feito de metal, outra pessoa é feito de pele e de ossos, né? Então, redes artificiais, infelizmente, começaram com o Perceptron de Rosenblatt calculando erro. Eu acho o cara Rosenblatt incrível, né? Eles utilizaram esse conceito até agora, mesmo que às vezes se fala assim, o Rosenblatt, aquela rede tão simples, tão bobinha, puxa vida. Era a rede simples, mas é a rede que vocês estão usando até agora, estão usando o mesmo conceito do Rosenblatt, desde aquele dia até agora, mesmo que ele tenha se suicidado, vocês, todas as redes foram herdeiras do Perceptron de Rosenblatt, tá bom? Bom, então, puxa vida, tem sido longo a aula de hoje, mas espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.